Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podenge AEPA, é o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre Região, em colaboração com o CREA de Minas, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou a Marina Ribeiro e hoje vamos tratar de um assunto aqui muito importante: estacas e fundações. Teremos hoje aqui um convidado muito legal que ele chama Caio Pieroni Trevisani. O Caio possui uma formação em pós-graduação em engenharia civil na Escola Pontífice Universidade Católica de Campinas, no ano de 1993. O Caio também cursou execução de contenção e fundação na Escola ICOM, formação continuada no ano de 2006. Trabalhou como estagiário e engenheiro civil na empresa Teor Engenharia entre o ano de 1992 a 1999. Também é fundador, responsável técnico e sócio proprietário da empresa Edificarte Fundações desde 1999. Além disso, Caio ainda tem outras áreas de atuação, onde ele atua no mercado da execução de fundações desde 1999, atendendo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, através de mais de 6.000 obras durante esse período. Então, hoje teremos aqui um assunto muito importante, né, Caio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marina. Bom dia. Bom dia a todos que estão participando do podcast. Agradeço o convite e estou aqui à disposição. Se me permite, eu só vou fazer uma pequena correção. Eu sou graduado pela Pontifícia Universidade Católica, não pós-graduado. Ah, tá bom. Corrigido aqui, então. Ô, Caio, para a gente poder conhecer um pouquinho de você, você pode falar um pouco para a gente de onde que você é, por que você escolheu, tipo, a engenharia, né? O que você faz atualmente, se você desejar também complementar um pouco das suas experiências aqui, porque durante o bate-papo, né, a gente vai desenvolvendo sobre o assunto, o tema de hoje, que é estacas e fundações, né? Sim, sim. Tá, é com o maior prazer. Eu sou um engenheiro civil, como você apresentou, sou engenheiro civil formado. Essa engenharia civil é uma herança, né, praticamente, que eu tive, que meu pai sempre trabalhou desde que eu era criança, meu pai trabalhava com fundações, ele tinha uma empresa de fundações, né, na capital paulista. Ele trabalhava com isso desde a década de 60 e eu fui pegando gosto, fui acompanhando ele. Era uma empresa como é hoje a nossa, uma empresa de pequeno porte, então eu acompanhava ele desde pequeno, tomei gosto e acabei optando pela engenharia civil. Nesse meio, formei-me, acabei o curso, tive uma experiência numa outra empresa. é, achei, achei isso uma boa opção, porque me daria bagagem, me daria outros tipos de relações, né? E eu acabei, depois que me desliguei da empresa, achei por bem fundar nossa própria empresa. Aí acabamos fundando a Edificarte Fundações. Ela foi fundada em São Paulo, mas com o tempo nós transferimos ela para Jacutinga, Minas Gerais, que é uma cidade que eu tenho o lado familiar também, o lado familiar da minha mãe. Começamos a fazer atuação em Jacutinga, Minas Gerais, e no ano de 2004 eu acabei tendo a oportunidade de fazer uma obra aqui em Pouso Alegre. Eu até sempre gosto de lembrar essa história. Foi a empresa muito conhecida aqui, a Sotegel, que eles foram fazer uma obra em Jacutinga, me contrataram para fazer essa obra lá naquela cidade. E depois eles gostaram do meu trabalho e me convidaram para trabalhar aqui. E foi o meu cartão de visita, minha introdução aqui em Pouso Alegre. Isso foi em ano 2004. E com o tempo nós fomos abrindo campo de trabalho, graças a Deus tudo vem transcorrendo bem. E em 2012 eu me mudei definitivamente para Pouso Alegre e fiz a transferência da empresa definitivamente para cá. Então, em Pouso Alegre nós estamos atuando há mais de 20 anos.
Tá certo que no começo foi um pouco volume de serviço, mas hoje a gente já está bem estabelecido aqui. Imagino que a gente consegue suprir uma parte da demanda das obras de fundações. E Pouso Alegre vem crescendo bastante, né? Sim, uma cidade Nessa parte, né? Sim, é uma cidade que cresceu demais, um investimento muito grande. Tudo contribuiu também para que a empresa também embarcasse nesse crescimento e crescesse também. E além disso, você também está no Rio e em São Paulo, né? A gente segue os clientes, né? Alguns clientes pegam obras fora, nos consultam, nós vamos atendê-los. Fora isso, outros clientes também, né? A vida de empresa de fundação é meio cigana, né? Coloca os equipamentos e vai para qualquer lugar, né? Qualquer lugar, entre aspas. Nós vamos atendendo todo o nosso conhecimento, vamos transportando para outras cidades. Muito bacana. Caio, para a gente iniciar aqui o primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre fundamentos das fundações, né? O que são as fundações, né? E qual a importância dela dentro da engenharia civil? A fundação ela é um elemento estrutural de qualquer construção, seja ela civil ou não. Toda construção ela se divide em superestrutura e infraestrutura. E a fundação é a parte que está inserida na infraestrutura de qualquer obra civil. Ah, tá. Então, a fundação, a gente pode dizer assim, é tipo uma pré-base. Ou... É uma base, né? É uma infraestrutura mesmo para suportar o que vem, realmente o que é a função da obra. Ou uma obra civil, um apartamento, uma casa, um reservatório, né? Então, toda obra com caráter civil, ela tem a infraestrutura, e essa infraestrutura é a fundação, né? E a fundação, ela pode ser dividida em várias... Ela tem várias divisões. Ela pode ser uma fundação profunda ou ela pode ser uma fundação rasa. O que é uma fundação rasa? Fundação rasa é uma fundação que ela é praticamente apoiada superficialmente, e a fundação profunda é uma fundação que é feita através de elementos estruturais chamados estacas, tubulões, né? Essa seria até a nossa próxima questão aqui, né? De como elas são classificadas, né? Entre as rasas e as profundas. E como que você faz, tipo, essa análise para ela ser rasa e ela ser profunda? Tudo quem manda numa fundação, tudo que vai é a diretriz de qualquer fundação é o solo que vai ser aplicado. Então, para qualquer fundação, qualquer construção civil, qualquer obra, é importantíssimo que seja feita uma sondagem, tá? A sondagem de solo, o que é a sondagem? É uma investigação do solo, onde você vai determinar características físicas, características químicas do solo, presença de água no subsolo, e isso que vai, com esse documento, é um elemento para você fazer o dimensionamento da sua fundação. Então, a sondagem é o ponto de partida, porque ela vai te dar um parâmetro para você fazer o seu estudo posterior para a obra que vai ser feita nesse solo. Certo. Em quais situações de uso a estaca ela é mais indicada, né? Eu falo com relação dos tipos de fundação. Quando são solos menos resistentes ou com baixa resistência nas suas camadas mais superficiais. Quando você se depara com esse tipo de solo com presença de água, existem lugares que a água aflora no solo, elas estão na superfície. Existe lugar que a camada, as primeiras camadas, elas são com poucas resistências. Então, isso inviabiliza qualquer tipo de fundação direta. O que é a fundação direta? Aquelas chamadas sapatas
sapatas, os radiês, sapata isolada, sapata corrida, né? Então, se você tem um solo com baixa resistência, com uma característica química e física não muito boa, você tem que aprofundar, fazer aprofundamento, que são as estacas profundas. Aí você muda o seu contexto. E quando você pega, tipo, uma obra já em andamento, você já tem, se não tiver esse estudo, você tem que fazer todo esse estudo? Ponto de partida. Na No verdade, ponto. a sondagem ela é o ponto de partida pro dimensionamento de qualquer fundação, seja ela rasa ou profunda. Porque ela vai te dar os elementos para você saber como você vai dimensionar a sua fundação de forma mais econômica e principalmente segura. Porque uma fundação direta ela é muito mais viavelmente econômica do que uma fundação profunda, porque dispensa maquinário, é uma fundação mais fácil de você ser feita, mas ela tem que trabalhar dentro da segurança para qualquer construção civil. Então, a sondagem, eu reitero, a sondagem é um ponto de partida fundamental para qualquer construção. Sobre o estudo do solo, né? Você já iniciou um pouquinho, né? Qual que é o papel na escolha do tipo de fundação que vai fazer? Vocês fazem, tipo, uma análise de solo antes para saber o tipo que é o solo? Sim, com essa análise do solo, né, conforme eu tinha dito, você faz o dimensionamento do seu tipo de fundação e, propriamente, de todos os elementos que você vai precisar para fazer o suporte da sua obra que vai ser apoiada nessa fundação. E tem diferença, assim, tipo, o solo, se ele for mais arenoso, você vai usar um tipo de produto? Não é um tipo de produto. Sim, também. Mas existe parâmetros de resistência também. Às vezes você tem solo arenoso com baixíssima resistência, aí você opta por um outro tipo de fundação, entendeu? Existem fundações que atendem solos arenosos, existem fundações que são mais adequadas para solos argilosos, outras fundações que são mais adequadas para aqueles solos orgânicos argilosos, que são aquelas turfas pretas. Então cada solo ele tem uma característica diferente. Então, para essas características diferentes, você tem que usar a fundação mais adequada. Por exemplo, assim, no estado de Minas, tem algum tipo de solo que você exige um trabalho. Existe essa diferença entre, tipo, o estado de Minas, Rio e São Paulo? Por exemplo, Rio, eu tô falando né? Imagino por ser uma cidade que contém mais água, areia, seria um tipo de Sim, trabalho. sim, a variação morfológica do solo ela é grande, às vezes não é nem de estado para estado, às vezes é de cidade para cidade. Em vários pontos da cidade aqui do município de Pouso Alegre, você encontra um tipo de solo, em outros pontos você encontra outro tipo de solo, né? Então essa variação ela existe, porque é a característica morfológica do. Para fazer essas perfurações, além da análise de solo, tem, tipo assim, algumas, eu não vou ter aqui, questões ambientais? Por exemplo, você teria que ter leis ambientais para você poder estar fazendo essas perfurações? Sim, na verdade, eu vou falar pela nossa empresa. Nossa empresa, nós trabalhamos só em obras que já tem alvará definido, né? Então, Ah, tá. nós entramos obras dentro do alvará, tanto zona rural como zona urbana. Então, imagino que todas essas obras estão encaixadas dentro desse contexto de aprovação ambiental, né? Ah, tá. Aí, por exemplo, seria tipo assim, se eu quero construir, eu que tenho que ir atrás de um alvará, fazer o Sim, licenciamento, tudo certinho sim. para a empresa chegar e É, fazer o a trabalho. nossa empresa, particularmente, nós só executamos os projetos já definidos, né? Definidos, aprovados pela prefeitura, feito pelo engenheiro autor do projeto, responsável pela obra. Então, nós fazemos esse segmento. Aí, dentro desse projeto, nós vamos lá e fazemos o necessário. Às vezes,
diferencia um pouco o que está estabelecido no projeto, sempre houve uma mudança, porque como a sondagem, vou voltar na sondagem, a sondagem ela é um instrumento de orientação, né? Ela não é um instrumento que decide o que vai ser feito, ela te dá orientação para você definir o tipo de fundação e dimensionar a sua obra. Mas muitas vezes pode haver uma variação entre a sondagem e o que você encontra em outros locais, porque a sondagem ela é pontual, ela ela não determina a uniformidade do solo dentro desse lote, entendeu? Como são pontos, são amostras de pontos, pode ser que pode ocorrer variações numa mesma obra, entendeu? Aí a gente entra, faz esse ajuste, informa conjuntamente com o autor do projeto para definir a melhor condição e a segurança da obra. Sim. Não tem problema a gente voltar a falar de alguns assuntos, tipo a sondagem, porque vai fazer parte aqui, né? Então a gente vai estar sempre voltando a alguns contextos, sim, né? A sondagem é o carro-chefe, né? A sondagem, para mim, assim, eu fico imaginando, já é uma parte que vai sondar ali como que tá como que vai ser a estrutura no meu contexto, né? Ela é o ponto de partida, né? Para qualquer fundação, qualquer construção, né? Interessante. E é muito importante, né? É muito importante. Porque eu fico pensando assim, se você vai construir tudo que você vai fazer na vida, né? Você tem que ter uma boa base. Sim. E a base começa com o estudo. É um bom início de preparação, né? A sondagem é um início de preparação. Com né? certeza. Fica até aqui a minha orientação aos clientes que nunca deixem de fazer a sondagem. Pode parecer alguma coisa dispensável, mas pode ser que não seja. Na verdade, não é, né? Então, ela tem um custo muito baixo para você abrir mão disso. Você provavelmente, certamente, vai eliminar muitos riscos ou surpresas indesejáveis numa obra com uma boa sondagem sendo feita. Isso a gente tá falando, tipo, às vezes que você faz uma economia em curto prazo, né? Sim. A longo prazo, você tem um prejuízo muito grande porque você não fez uma base boa. Sim. Um estudo adequado, tudo, né? Ou até mesmo, sem uma sondagem bem feita, você pode fazer um dimensionamento e gastar gastando mais dinheiro do que o necessário. Você pode até fazer uma obra que vai te atender estruturalmente, mas não vai ser a melhor, viavelmente mais econômico. Outro dia a gente até teve uma entrevista aqui com outro engenheiro, né? E a gente até falou, né? Vocês não trabalham, tipo, com só um projeto, né? São sonhos que as pessoas vão construir. Então, elas têm que construir com a base firme, né? Hoje, Sim. dentro desse tema de hoje que a gente traz aqui. Sem dúvida. Caio, vamos aprofundar um pouco mais na questão de tipo de estacas, né? Porque vai ter muitas pessoas que vão estar nos assistindo e alguns compreendem, outros não, e outros depois vão procurar, né? Compreender um pouco mais. Quais são os tipos mais comuns das estacas, né? Que são utilizadas no Brasil? Você pode citar exemplos para a gente? Como que são? As estacas, fundamentalmente, elas têm uma divisão, né? São as estacas moldadas em loco e as estacas pré-moldadas. O que é moldado em loco? O processo de trabalho da estaca ele é feito no próprio local. A perfuração, o lançamento das armaduras, a concretagem, tudo isso, o controle tecnológico das estacas, ele é feito exatamente no local da obra, por isso que chama-se in loco. Já as estacas pré-moldadas, por exemplo, são elementos estruturais, tá? Ela pode ser ou aço ou concreto, são elementos estruturais que eles já vêm preparados, todos ensaiados dentro da norma, todos dentro do dimensionamento de cada obra, para você fazer simplesmente a cravação, a inserção deles na obra. Propriamente dito, a obra de fundação. Né? Então, eles já vêm pronto, tecnologicamente já testados, ensaiados, em tese tudo pronto. Fica só o controle das fundações mesmo. A fundação
propriamente dita executada. Já as moldadas em loco, não. Todo o processo é feito no próprio local na obra. Desde a escavação, controle executivo e controle tecnológico dos materiais utilizados. Interessante. Também tem algumas coisas aqui, assim, em relação, tipo, às estacas. Como que elas são, tipo, cravada, hélice contínua? Sim. Como que é essa? A estaca cravada pré-moldada, né? São estacas que elas são cravadas sobre um equipamento que ele é o tradicional bate-estaca mesmo. É aquele que ele bate as estacas e vai cravando no solo até os parâmetros que exigem o seu término, né? Existem os seus parâmetros para você simplesmente não chega lá e bate a estaca o tanto que você quer. Não, existem os parâmetros de onde você deve parar, onde você deve parar dentro do dimensionamento de cada elemento. Então, as pré-moldadas são estacas de concreto, elas são armadas em concreto, e são as estacas metálicas. Tá? Essa você vai a gravação. A estaca hélice contínua, assim como estaca Strauss, como a estaca tipo escavada, estaca raiz, são estacas moldadas em loco. Essa você faz as estacas lá e elas estão prontas, elas ficam prontas para o elemento que ela foi dimensionada. Entendeu? Nossa, quanta importância É muita diversificação, né? É muito, porque, por exemplo, se você vai construir, você tem que saber um pouquinho, né? De entender, pelo menos, ter alguém, né? Para te falar a respeito disso. Porque, olha só, fazer uma estaca não é simplesmente só chegar e construir. Tudo isso aí eu volto naquele que eu te falei. Tudo isso depende do solo. Quem vai dar a ordem disso é o solo. Na verdade, quem manda na obra ali é o solo, né? É o solo, Eu tenho um colega de fundação que ele sempre fala que o solo ele não tem compromisso com ninguém. Ele não tem compromisso com o cliente, ele não tem compromisso com o proprietário, não tem compromisso com o cravador de estaca, ele não tem compromisso com o engenheiro. Ele está lá, ele é soberano. Então, é muito importante que o solo seja investigado, pois é ele que vai determinar todo o processo executivo. A profundidade, como que vai ser colocado, tudo. Dimensionamento, tamanhos dos elementos. Né? Um solo, uma obra sem sondagem, ou com uma sondagem que não condiz com o que o solo fez, né? Ela traz um transtorno muito grande, porque às vezes você dimensiona um tipo de fundação, chega lá, é completamente diferente por causa da ausência de sondagem. Aí você tem que desmobilizar tudo, recontratar, né? É um processo chato esse de contratação, dimensionamento, esse ponto de partida da obra. Então, isso causa muito transtorno, de prejuízo financeiro, atraso em obra. Então, o estudo do solo ele é vital para uma boa início de obra, uma boa fundação. Com certeza. E a gente estava conversando um pouco antes, né? Aqui nos bastidores, a respeito até do quanto é importante você fazer o estudo, né? Tudo antes, porque vai ser pouco tempo, digamos assim, de uma construção onde isso vai perdurar por muitos anos. Isso é. A fundação é dimensionada para a vida útil, para a vida toda da obra, que muitas vezes ultrapassa a vida nossa, né? Sim, o nosso período de vida. Com certeza. Né? Fica aí pro sucessores, né? Digamos assim, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Sim. Então, é muito importante. Claro. Dentro aqui dos tipos de estaca, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre a diferença que há entre o pré-moldado e o in-loco? Você já explicou. Sim. Mas quando que eu faço um e o outro vai depender sempre do solo? Sempre do solo. Às vezes não é somente o solo que faz essa determinação. Por exemplo, as estacas pré-moldadas, ela tem um agravante, porque ela é cravada,
Como que ela é cravada? Em torno de energia, né? É pancada. E você imagina, você vai cravando, entre aspas, postes, né? São elementos estruturais de concreto e poste. Então, existe a energia de cravação, existe um problema de impacto. E outra, existe um problema de deslocamento desse solo que tá sendo, entre aspas, empurrado para algum lugar. Então, isso, se houver vizinhos, uma vizinhança muito próxima, pode ocorrer danos a essas casas. Então, quando você adotar uma estaca pré-moldada, você tem que tomar muito cuidado com esse entorno, entendeu? Porque você acaba sendo você, quem crava, o autor do projeto, o próprio cliente, ele acaba sendo responsável também pelos danos eventuais que possam ser causados aos vizinhos, né? Então, tipo assim, antes de qualquer construção, ainda teria que ser analisado isso, os danos ao redor, né? Existem lugares que você o solo permite que você adote uma cravação de pré-moldadas, ou ele permite que você adote uma execução de hélice contínua, mas todo esse entorno também deve ser avaliado, né? Por isso que nós somos engenheiro civil, né? A gente tem que lidar com a parte civil não só da obra, mas de todo o entorno, a responsabilidade civil. Eu estava pensando aqui, eu ia fazer a pergunta, mas na verdade eu acabei voltando assim, porque vai sempre depender do solo. Se você for fazer, né, ou se você pegar uma construção, tipo uma terraplanagem, vai ser muito diferente de um solo que já é compactado? O tipo de estrutura de estaca que você vai fazer? Não, aí depende o que você vai construir. Vai construir, né? Tudo que você vai construir, você vai ter que pegar a carga da sua construção que na verdade é a fundação. A fundação ela é um elemento que recebe todas as cargas de uma construção, e transfere essas cargas para o solo, ou solo para uma rocha, entendeu? Na verdade é isso. A fundação é um instrumento de infraestrutura de transferência de carga para o solo. Então, o solo que vai absorver tem que ter capacidade de absorção nisso. Senão, a sua estrutura pode gerar problemas, né? Você tem algum exemplo para a gente, assim, no sentido de você chegar no... Você está aí com mais de 6.000 obras, né? Que a gente até colocou aqui no início. Você tem algum caso para contar para a gente em relação, assim, chegou no local, teria que mudar, tipo, tipos de estaca, tudo? Sim. Já ocorreu várias vezes. Acho que com qualquer empresa de fundação isso ocorre, né? Às vezes na sondagem sondagem não acusa a presença de água, você dimensiona um tipo de fundação que é adequada sem a presença de água no subsolo, você se depara com isso na obra, você tem que abortar e trocar o sistema. Às vezes você não, na sondagem você não consegue identificar um material onde a estaca não rompe. Por exemplo, você vai cravar uma estaca, você crava, vou dar um exemplo, 2, 3 metros, pega num material que não faz não faz o corte. Não significa que parou, que essa camada essa quantidade de estaca vai ser suficiente para suportar a sua estrutura, entendeu? Então, às vezes, você tem que trocar por conta dessas variações no solo que você não previu ou ocorreu alguma diferença. Que isso pode acontecer também. Às vezes não é só um problema da sondagem, às vezes é uma variação de pontos que a sondagem não identifica e o equipamento que você foi contratado não está preparado para isso. Isso ocorre com bastante frequência. Quais os critérios técnicos para a escolha do tipo de estaca do projeto? Primeiramente, você tem que trabalhar com o solo, né? Você trabalhar com o solo e com a sondagem na mão, você faz o dimensionamento do tipo de fundação que melhor adequa junto com esses parâmetros que eu te disse, tipo do solo, vizinhança, custo, que existem estacas que têm custos mais elevados que as outras. Então,
Se o solo permite uma estaca com custo mais baixo, bom, vamos partir para esse custo mais baixo, porque todo mundo faz investimento. Então, custo é muito importante para qualquer obra, mesmo para quem investe, como para quem fazer uma casa para morar. Então, tudo isso é o custo, segurança e o solo. Sim. Como que o tipo do solo? A gente já falou bastante do solo aqui, eu creio que vamos falar muito, porque é um papel muito importante do solo, né, dentro desse trabalho. Como que o tipo de solo e a carga da estrutura influencia nessa decisão? A gente até estava conversando um pouco aqui antes, né? Dessa estrutura que você vai construir para cima, como que você faz para baixo no solo, né? Na verdade, você faz a interação entre o solo e a carga vai gerar o dimensionamento, entendeu? Então, a importância deles é isso. Eles vão estar atrelado com o outro, um está atrelado com o outro para você fazer o dimensionamento e prosseguir a estrutura. Eu até fiz uma anotação aqui, assim, no tipo de estrutura, né? Por exemplo, a gente viaja um pouco e vê aquelas estruturas em São Paulo, né? Que são enormes. Aqui em Pouso Alegre também já tem grandes estruturas. Para você construir um prédio, digamos assim, o estudo tem que ser muito grande, né? Para você saber o tipo que você vai fazer ali. Quanto maior a responsabilidade da obra, não que exista obra sem responsabilidade, não existe. Mas existem obras com um caráter mais difícil, que exige uma maior apuração. Quanto maior a apuração, maior tem que ser o estudo. Você tem que fazer um estudo mais detalhado, outro tipo de sondagem, outro tipo de investigação, né? Quando eu falo a sondagem pura e simplesmente, eu estou falando mais do perfil de obra que a gente atua aqui em Pouso Alegre, mas por essas construções grandes, enormes, o estudo investigativo tem que ser muito maior, muito mais bem elaborado. Outro tipo de sondagem, trabalhar com sondagens rotativas, né? Estudo de solo superficial também. Tudo. Então, para essas construções maiores, lógico que demanda um estudo maior. Com certeza, né? Porque a carga que as estruturas vão estar aguentando, né? Suportando. Porque todo processo tem sua limitação. Qualquer coisa que a gente falar no mundo tem a sua limitação. Pode ser uma limitação baixa ou uma limitação alta, mas tudo tem sua limitação. Então, quando você vai trabalhar com uma obra de altíssima responsabilidade, altíssima tecnologia, altíssimo custo, você tem que trabalhar com o máximo, o melhor, o limite de estudo que você tem disponível para se preparar para a elaboração dessa obra. E como que acontece, assim, você pegaria a gente está até comentando a respeito de algumas construções antigas que são, que aguentam até hoje. Antigamente não deveria ter esse tipo de estrutura, né? Vamos pensar num prédio. Hoje teria como você fazer digamos assim, uma estrutura que aquele prédio possa aguentar? A estrutura que ele já tinha que não foi feita. Existem os reforços de fundação. Você tem, por exemplo, um prédio, você está no meio da construção, você quer mudar o contexto, aumentar a quantidade de pavimento, ou mesmo a sua casa, você quer fazer. Existe como você contratar, fazer um estudo de reforço da fundação já existente para você anexar esses elementos que você quer colocar no seu projeto original. É que eu lembrei de um caso ano passado que eu até vi na TV em relação ao prédio eu creio que foi em Ubatuba, que teve que todo mundo sair do prédio porque a estrutura dele, né, na base deu um problema e aí teria que fazer uma nova fundação. Sim, ele provavelmente, eu não vi esse caso, mas provavelmente o prédio deve ter sofrido um recalque maior do que o esperado, né? Isso deve ter gerado algum risco na estrutura e foi necessário fazer essa intervenção de reforço da fundação.
O bom que isso dá para fazer, né? Então, Dá para imagina fazer, você ter que possível ser feito. demolir um prédio porque não foi feita uma estrutura boa. Nem sempre é possível. Às vezes a patologia é tão grande que o prédio ou a construção tem que ser condenada. Existe limitações de risco específica em cada tipo de estaca? Existem esses riscos, o risco executivo, né? Você adotar uma fundação de forma errada, você tem o risco de executivo, de ficar uma fundação adequada para a sua estrutura, né? Esse é um risco. Existe o risco também que eu comentei, o risco de vizinhança, né? O risco de vizinhança, de você gerar um dano no vizinho, isso pode ocasionar prejuízo, processos, né? Mas o principal risco é você vai adotar uma fundação errada e essa fundação não surtia o efeito que ela teria que ter surtido, entendeu? Eu vou puxar um pouquinho aqui dentro da estrutura. Quando você vai fazer uma estrutura, tipo assim, o quanto que você define que vai ser perfurado o solo para poder fazer essa estaca? Aí vai depender da estrutura que está em cima? A sondagem. Quantos metros você vai perfurar? Isso é o projeto estrutural executivo feito Tá. pelo profissional. Esse projeto, ele vai ser elaborado, o profissional vai elaborar ele de posse das características do solo de mão, a famosa sondagem, né? Ele tem os elementos estruturais, todo o peso da construção, todas as forças atuantes, e ele faz uma interação com a sondagem, e aí ele faz o dimensionamento da fundação dela, quer seja rasa, quer seja profunda, quer seja estaca pré-moldada, quer seja estaca de outro tipo. Que vai ser até o próximo tema nosso aqui, né? Que vai ser dentro aqui do projeto, execução e monitoramento, né? Que como que é feito esse projeto de fundação, quais os profissionais que teriam que estar envolvidos nesse projeto? Na verdade, um projeto de fundação, você envolve primeiramente o profissional, o pessoal de campo, o sondador, que é a primeira fase, é o sondador, que ele faz a coleta das amostras, né? Depois entra um geólogo que faz a classificação desses materiais dentro da sondagem, ela inclui isso. O geólogo ele faz as classificações dos materiais, o tipo de material, isso é tudo determinado num laudo que o geólogo faz e o engenheiro também acompanha. Então, é um sondador, que é um profissional que faz a coleta, o geólogo, um engenheiro. Aí, esse projeto, essa sondagem, quando passa para a mesa de um escritório, de um calculista, aí entra o engenheiro calculista, né, engenheiro de estrutura, né? E geralmente tem o desenhista de projeto que faz, o engenheiro passa as instruções e o desenhista faz o desenho do projeto para passar isso para o campo. Nossa, quanto profissional, né? Quanto profissional, quanto estudo há por trás de uma construção. Isso é para o início, né? Depois que o projeto for para o campo, aí entra o engenheiro da empresa executora, aí entra os profissionais da empresa executora, que são operadores, ajudantes. Então, é bastante gente envolvida. Parte elétrica, hidráulica, tudo para depois, né? E o quanto, eu vejo que sim, o quanto a gente ainda tem que bater nessa tecla de que a importância de fazer essa base, nesse estudo todo, de todos esses profissionais. Muita. Quais são as boas práticas para execução segura de estacas no canteiro de obra? Na verdade, a boa prática já parte de um projeto bem elaborado, condizente com o que acontece no subsolo. Então, você já fazendo esse dimensionamento, adotando a fundação certa, você já deu um passo grande para a sua obra ter sucesso, né? Com relação a isso, o resto é você fazer inspeção prévia no local de trabalho, para ver se não existem interferências subterrâneas,
interferência aérea, acessibilidade, porque geralmente são equipamentos grandes, então tem que ter acessibilidade. A obra tem que ter um suporte bom, porque às vezes são máquinas pesadas, então tem que ser tem que ter um substrato bom da base, porque se a máquina não for bem apoiada no solo, existe o risco, como ela é grande, existe o risco dela tombar, causar um acidente. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. Além do projeto, você tem que fazer um trabalho de inspeção prévio para verificar essas características, se atende, para você colocar o equipamento e não ter esse risco de acontecer algum acidente, do processo executivo fluir da melhor forma. Muito importante, Sim. né? Quais ensaios ou testes, né, que podem ser feitos durante e após a execução? Tipo, prova de carga estática, Sim. dinâmica. Nas estacas moldadas em loco, né, existe os ensaios que você faz com material que é aplicado. Por exemplo, o concreto, né? Você faz a coleta do material, você faz o teste de abatimento, que é o slump, você faz coleta do material para pegar a resistência à compressão simples do concreto. Isso são os básicos, né? Isso durante o processo executivo. Já as pré-moldadas, quando você compra o elemento pronto, você geralmente esses elementos eles já vêm com um laudo do fabricante, da estaca, o lado do fabricante já atestando que o produto tem a resistência característica da venda, está dentro da conformidade das normas. Após a execução das fundações, existe modelos para você fazer o controle. Existem os teste PIT. O que é o teste PIT? O teste PIT é um teste que você, através de ondas, você verifica a integridade da estaca. Vou exemplificar, você faz a limpeza do topo da estaca, vai com um equipamento eletrônico, bate um martelo, ele através de ondas eletromagnéticas, ele define se o comprimento da estaca é o que está estabelecido no relatório da obra. E se houver por exemplo, um vácuo na estaca, uma falha na concretagem que gera uma bolha de ar, alguma coisa assim, ou um material do solo que misturou com o concreto, esse teste ele consegue fazer essa acusação. Ele acusa essa anomalia, vamos dizer assim. Isso é um teste mais simples, tá? E também existem os testes de prova de carga, que é a prova de carga dinâmica. Esse teste existe a norma, uma obra a partir de uma quantidade de estaca, você é obrigado a fazer a prova de carga. Essas provas de carga, elas vão lhe dar realmente a informação, se a estaca da amostra colhida, ela vai atingir a carga que está estabelecida no projeto. Ela vai te dar a carga, né? Aí você compara com o projeto. Se ela deu acima da carga ou igual, ok. Se ela deu abaixo, aí o projeto volta para o projetista para talvez um reforço, uma readequação. Nossa! Sim. Imagina que você está aí numa obra onde você recebe o material e, assim, esse teste você faz esse que você falou de Não, são bater. todas empresas contratadas. São todas empresas são que todas fazem. empresas especializadas nisso, contratadas para fazer esses testes. Né? Muito. É muito importante. Essas obras de maiores portes, praticamente todas elas trabalham com esse tipo de dispositivo de segurança. Realmente. Mesmo porque é uma questão normativa, não é só uma segurança, né? A norma impõe que obras acima de tal porte sejam feitas provas de carga numa amostragem de estaca. Isso era uma das questões que eu ia até perguntar, né? Sobre as normas, né? Então, em cada projeto, né? Estrutura, então, teria
um tipo para estar trabalhando? A NBR, ela reza uma norma específica para fundações, 6122. É uma norma que estabelece todos os critérios executivos, parâmetros, uma norma que estabelece para... É o instrumento de auxílio das empresas executoras e dos projetistas, né? Norma tem que ser seguida, né? Com certeza. E na verdade, não só isso, né? É a confiabilidade ali do seu trabalho e da estrutura que você está fazendo, Sim. né? Eu digo assim, é um... É como se fosse assim, a confiança mesmo que você tem de fazer aquele negócio e falar, não, tá tudo certinho aqui, é E a tranquilo. prova de carga, ela te dá um parâmetro muito bom, né? Ela te dá um parâmetro muito bom, porque ela realmente, ela dá um resultado muito próximo do comportamento do elemento de fundação, né? E uma prova de carga acusar, você pode ter certeza que é bem próximo do que vai acontecer no campo No mesmo. campo. Como se controla a parte de documentação, né? E documenta a qualidade das funções executadas. Cada obra assim que é feita, os produtos utilizados, é feito uma... Existem relatórios por exemplo, as empresas executoras, né, elas têm os relatórios onde elas determinam como porque as fundações em geral elas têm uma nomenclatura, elas são cada estaca ou cada elemento ele é denominado, ele é numerado de alguma outra forma. Então todas as empresas elas costumam fazer por norma e por segurança um relatório identificando quanto o que foi feito, como foi feito para cada elemento do projeto. Qual a importância da instrumentação e monitoramento de obras, né, com as fundações profundas? É tecnologia. É tecnologia agregada. Muito tempo atrás não existia. Existiam poucos recursos para você fazer controle de concreto, controle de carga, controle de uma série de fatores que estão envolvidos numa fundação. Então, tudo que você consegue agregar valor tecnológico, é lógico que você vai ter um produto com maior controle, né? E se houver alguma anomalia, algum erro, você tem uma condição maior de você fazer a correção durante o processo executivo, que isso é importante. Porque, às vezes pode acontecer de você acontecer um erro ou numa determinada fase de um processo construtivo, mas se você consegue fazer a detecção imediata disso, a correção se dá muito mais fácil de ser feita, porque o equipamento ainda está em obra, você está no processo da fundação, a obra não avançou, então fica tudo mais fácil de fazer. Para você que é engenheiro e que já trabalha nessa parte, né, com a experiência que você tem, então, assim, praticamente você já tem uma formulação mental onde você já sabe, assim, vai construir uma casa, um prédio, um galpão, uma estrutura. Você já tem em mente o que você vai estar utilizando? Não, é claro, a experiência, ela te dá atalhos para qualquer profissão, né? Ela te dá atalhos para qualquer profissão. A gente tem, mesmo às vezes antes, a gente vai fazer vez ou outra visita nas obras, algumas delas ainda o projeto não está elaborado, mas a gente, pela experiência, pela atuação, já sabe o caminho que deverá ser adotado, né? Isso não significa que a obra será feita sem projeto, sem sondagem de solo, sem alvará dos órgãos competentes, entendeu? Mas a experiência sempre dá isso para qualquer ramo, né? Como são os atalhos, né, da profissão que a gente fala. Vamos falar um pouco aqui nesse próximo bloco sobre os desafios
as patologias e as inovações, né, que temos aí dentro desse tema de hoje. Quais são os principais problemas ou patologias que podem surgir durante uma fundação? O problema maior da fundação sempre é o recalque, né? O recalque superior ao desejado, o recalque diferencial, isso é uma patologia que é um problema numa fundação que vai possivelmente, ou quase certamente, gerar uma patologia, uma obra. Um, um problema estrutural, ou um problema de rachadura em paredes de vedação, um problema de rachadura que comprometa a estrutura, entendeu? Então, esses são os recalques mais comuns de acontecerem. As patologias mais comuns de acontecerem, que são decorrentes dos recalques superiores ou diferenciais de uma obra. Com esse problema, aí você entra naquela que nós conversamos atrás. Você tem que fazer um estudo de reforço, a viabilidade desse estudo, às vezes não é viável, a condenação ou não de uma ou outra determinada estrutura. Você pode dar exemplos para a gente, assim, de erros comuns que você já viu em alguns projetos de obras? Já acontece, o dimensionamento errado, da fundação errada, pode ser um fator que prejudique a condição de uma obra. Você dimensionar errado algumas obras sem sondagem, às vezes até o próprio dimensionamento da obra ser insuficiente para a demanda daquela estrutura. Então, esses são os problemas que podem acontecer. Vamos falar um pouquinho da parte de tecnologia, né? Como que a tecnologia, né, nas sondagens digitais, nas modelagens numéricas, ela está impactando projetos e fundações? Marina, isso é tudo tecnologia, é o que eu te falei, ela agrega, né? Ela agrega para você tudo no seu controle de fundação, no seu controle executivo, no seu preparo de obra, no seu dimensionamento, então, na sua rapidez. Então, todos esses elementos, essas novas tecnologias que contribuem para isso, tem uma função, agregar segurança e lucro. Então, essa é a grande sacada no negócio, né? Acelerar sempre e diminuir os custos, tudo isso dentro das normas da segurança, do conhecimento. Eu achei muito importante essa parte da tecnologia, onde você citou isso sobre saber, né, ali a estrutura, que você mede essa estrutura, né, que você tem um vácuo lá dentro. Então, tudo isso é importante, né? Sim, por exemplo... É um tipo de tecnologia muito importante hoje. Por exemplo, uma das fundações que nós fazemos, que é a Estaca Descontínua, a nossa máquina trabalha com 4 sensores eletrônicos, né? Um sensor ele calibra prumo de estaca, outro sensor ele calibra volume de concreto utilizado na estaca, outro sensor ele calcula o esforço, a pressão que a máquina faz no corte do solo. Então, tudo isso são instrumentos, são novidades que já não são tão novas assim, mas são avanços que houveram que te dá muito mais segurança, parâmetro e certeza de que você está fazendo um bom trabalho. Que interessante. Isso já vem tudo acoplado numa máquina? Isso vem tudo acoplado numa máquina. E muitas coisas já são estabelecidas em normas, entendeu? É aquela que eu te falei. A tecnologia vai chegando e as normas, as empresas, os projetistas, todo mundo vai tendo que se adaptar à tecnologia. Muito, muito legal, muito importante, né? Como você vê, né, a tendência? Tem alguma tendência de inovação promissora no campo das fundações e estacas? Marina, sempre tem, né? Sempre tem, porque a tecnologia ela é muito dinâmica, né? Então, daqui a pouco
você vai começar a trabalhar com estacas com capacidades maiores, com estaca que atingem solos melhores, mais difíceis de ser feito, ou locais mais complicados de ser trabalhado, entendeu? Então, tudo isso com o conhecimento, com o andamento do processo, da linha do tempo, com certeza o avanço vai vindo gradativamente. A gente está chegando aqui já finalmente do nosso bate-papo de hoje, que está sendo muito importante, né, muito esclarecedor, né? E eu gostaria de ver com você, se pedir para você, o que você poderia deixar aí, um conselho, uma mensagem para os jovens engenheiros, né, que querem se aprofundar também mais nessa área, ou as pessoas que vão começar a construir, saber dessa importância, né, dessa estrutura do tema de hoje? Para quem está interessado em fazer a fundação, o meu conselho é que a pessoa se aprofunde muito na norma, tanto norma de estrutural, norma de fundação, norma de sondagem, conheça bem o comportamento de solo, que o solo é o determinante para qualquer coisa, e campo. Quando a pessoa trabalhar, o máximo possível que ela trabalhar em campo, é onde ela vai conseguir agregar mais conhecimento. O campo, às vezes, ele ratifica o que você estuda dentro de qualquer matéria. Então, a pessoa se trabalhar bastante no campo, eu tenho certeza que ela vai ser um bom profissional. E principalmente, né, estar em contato com pessoas assim, com engenheiros como você, com a experiência que tem, né? Sim. Estar nesse meio, né? Esses jovens engenheiros que vão surgir, né? A fundação é um ramo muito gostoso de fazer, porque ela não... Ela, apesar de parecer um serviço grosseiro, ela tem que ser muito apurada, porque é o ponto de partida de qualquer construção. É engraçado que cada tema que a gente tem aqui, eles vão se encaixando perfeitamente. E aí, hoje, a gente vê a importância do que, vamos falar assim, do que você não vê numa construção, né? Que é a base que fica ali no solo. Às vezes acontece isso, né? Às vezes as pessoas acham, a pessoa que vai construir o predinho ou a casa dele, a construção dele, gasta um dinheiro, enterra literalmente o dinheiro dele, porque como é uma fundação profunda, o dinheiro é enterrado. Às vezes, mas ele está enterrando por um ótimo motivo. Com certeza. Ou talvez o principal. Muito bom. Caio, como que as pessoas conseguem te encontrar? Você pode deixar um contato? Nós temos um Instagram na nossa empresa, @edificartefundações. Tem o meu contato de WhatsApp. Né? Nossa empresa fica estabelecida aqui no município de Pouso Alegre mesmo, na Avenida Moisés Lopes, número 105. Nós temos um escritório, costumamos receber nossos clientes. Quem precisar de alguma informação com relação a fundações, alguma orientação, nós estamos de porta aberta para receber qualquer pessoa que esteja interessada. Pessoal, fica a dica aí, então, de estar procurando profissionais quando vocês foram construir, né? Qualquer tipo de construção, estar sempre aí preparado para uma boa base para não ter problemas futuros, né? E, Caio, aqui a gente quer agradecer em nome do Podenge, né? Pela todo esse conhecimento que você veio aqui passar para a gente. Somos muito gratos por tudo. Nós também, da Edificarte, agradecemos. Eu agradeço o convite do Fernando. Fernando, nós estudamos junto lá em Campinas. Nós somos amigos de longa data. E, coincidentemente, eu acabei vindo morar na cidade dele aqui. Agradeço a sua recepção, sua e do Daniel. Foi um momento muito gostoso de passar, diferente da atuação do dia a dia meu, mas fiquei satisfeito e bem contente pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marina. Pessoal, fica aí ligado nos próximos episódios. Não esqueçam de acompanhar, curtir a nossa página do podcast do AEPA. E fica ligadinho aí para os próximos episódios. Até a próxima!